gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Atitude, podcast da Atitude Serviço. E o primeiro você já deve ter assistido, foi tão bom que a gente trouxe nosso convidado também para estar aqui no segundo, compartilhando com a gente, né, Leonardo? Vamos participar aí do segundo, entender um pouco aí. E o tema desse nosso segundo episódio, a gente vai falar um pouco sobre limpeza e segurança de condomínio. A gente trouxe para falar com a gente o Erenilson. Queria que você se apresentasse um pouco também, falasse para a gente. Pronto, eu sou o Erenilson, né, técnico de segurança do trabalho hoje do Grupo Atitude, né, e aí a gente está nesse âmbito, né, da segurança do trabalho, aí fazendo parte do SESMIT, né, lá da empresa, e aí caminhando junto com a empresa, fazendo esse trabalho, tanto de segurança quanto cuidando da saúde do colaborador. E claro, né, o nosso diretor, o Paulo Aragão, também, que vai puxar um pouco aqui esse bate-papo. Obrigado, pessoal, por estar assistindo, acompanhando a gente, espero poder contribuir no conhecimento geral na parte de condomínio, segurança do trabalho, né? E a gente está aqui com o Léo, da Leonardo Beleza Imóveis, para contribuir para a gente nesse mundo condominial e na parte de funcionários, segurança do trabalho, também então de construtora. Então, um bate-papo bem interessante aqui. E para começar, né, fazendo nossas perguntinhas, eu queria que você falasse um pouco como é que funciona a questão da limpeza dos condomínios, a importância. Pronto. Em primeiro lugar, a limpeza, ela é asseio, né? E quando envolve asseio, querendo ou não, envolve a saúde, né? Quando envolve a saúde de todo mundo, até mesmo do próprio colaborador que está envolvido nessa limpeza, dos próprios moradores, prestador de serviço dentro do condomínio. Um condomínio limpo, para começar, né? Você entra no ambiente limpo, você já sente um aspecto assim, chega, você fica mais à vontade. E trazendo isso para a realidade do mundo da zeladoria, né? É uma atividade assim extremamente essencial. Tanto que no momento da pandemia foi a única atividade que não parou, né, de vez. Pelo contrário, tiveram alguns clientes que teve que aumentar o quadro, né, dos zeladores dentro do condomínio, justamente para que pudesse ter mais esse asseio, mais essa higiene dentro do local, né? Ali se preocupando cada vez mais com a saúde, né? Porque limpeza em si, a gente começa a lembrar já de saúde em si. Entendi. E eu até descobri um pouco quando eu estava numa conversa com os diretores da Atitude que existe uma diferença dos produtos, um tanto certo do produto. Como é que funciona? Pronto, sim. Isso aí já envolve, né, uma questão de uma limpeza profissional. Hoje a gente trabalha com o quê? Com limpeza profissional dentro dos condomínios, dentro de cada contrato, né? O que é essa limpeza profissional? Primeira coisa é você treinar e qualificar o seu colaborador, né, para poder trabalhar agindo de uma forma correta. Que a limpeza profissional não é só você chegar aqui, limpar esse ambiente e deixar, não. É você saber fazer a diluição de um produto químico, né, saber qual é o produto químico para aquele determinado piso, aquele ambiente, saber como é que faz realmente essa limpeza, por onde começa, por onde termina, certo? Que aí toda essa qualificação a gente deixa o profissional qualificado, treinado para poder atuar nessa informação. Dos economia, né? Aí a economia de tempo. Isso. E com isso justamente ganha a economia. Redução em água, no produto, que aí você vai usar aquela quantidade certa. Por exemplo, os produtos hoje que a gente compra no mercado são produtos concentrados, né? Que você vai diluir. Diluir na proporção certa, você vai estar economizando produto, água, tempo. A produção vai render muito mais e com isso uma limpeza eficaz e profissional. Até a pessoa tem menos esforço, né, Renilson? Na hora de limpar, não adianta a pessoa estar só com água e detergente. Trabalha muito mais do que com um produto adequado no ambiente adequado, né? Justamente, Quando você vai limpar. O custo também de produtos, usando o produto correto, você vai gastar menos, vai ter menos trabalho. Tempo é dinheiro hoje em dia. Justamente, positivo. Nem se conta isso daí. A questão da exposição, por exemplo, ao colaborador, né? A uma postura inadequada, né? Tá fazendo um esforço físico a mais, que é a questão da ergonomia, né? Então, com um produto certo, com o equipamento certo que tem no mercado, por exemplo, né? Você sai da vassoura e rodo e pano de chão, você entra para um mop de limpeza úmida, um mop de limpeza seca, e entre outros produtos que tem, né, na variedade de mercado, que aí faz com que essa limpeza profissional torne o ambiente realmente mais propício, mais limpo, com os produtos certos e com a mão de obra qualificada e treinada. E também você vai estar reduzindo aí custo e cuidando também da saúde do colaborador em conjunto. Lógico, né? Se lembrando sempre da questão do uso de EPI, né? Com os funcionários, que se faz importante, né? Treinar e conscientizar
a eles a utilizar, para que no futuro também não tenha problemas, nem com ações judiciais, né? E entregar sempre para o funcionário, deixar registrado que ele recebeu, uma fichazinha que a gente faz, aí entrega para o funcionário recebe e assina, né? E aí você já treina ele também, como é que utiliza, a forma correta de conservação, né? Para deixar ele bem expert naquilo que ele vai, porque assim, se eu recebo uma luva, eu não sei para que é que eu uso essa luva, então ele, né, vai usar de qualquer forma, de qualquer jeito, não vai conservar da forma correta, então a gente entrega, treina para ele, deixa ele ciente ali que tem que realmente utilizar por conta daquela exposição, aquele risco, e aí conscientizando cada vez mais e, consequentemente também, porque ele vai estar cuidando da saúde dele ali em estar usando os equipamentos de proteção. A gente vê, né, Nilson, é a grande diferença da mão de obra orgânica que o prédio tem, eles não têm condição de contratar, tem uma equipe de profissionais para treinar e orientar. Às vezes um prédio, quando ele tem a mão de obra contratada por ele, ele tem 6 profissionais. Quando vir para a empresa profissional, como a gente otimiza o tempo, usa o equipamento correto, usa o produto correto, usa o maquinário certo, você consegue reduzir essa quantidade. Aí entra na taxa de condomínio, que a gente citou lá no primeiro episódio, que o pessoal, às vezes, tem muita gente não entende que tem que baixar hoje o condomínio. Vocês falam mais um pouquinho que varia o preço do imóvel com taxa, né? E não adianta, às vezes, né, a pessoa dizer assim, eu tenho uma taxa de condomínio baixo. O que adianta ter uma taxa de condomínio baixo e o prédio não ter a manutenção certa? Isso. Não ter o mantimento certo? Positivo. Não adianta. Então, a gente tem que ter uma certa atitude aí em relação vamos fazer por esse meio aqui para a gente ter o nosso investimento aqui mantido, e a gente ter o nosso patrimônio, né, todo o tempo limpo, todo o tempo organizado, e a gente precisa realmente de um profissionalismo para isso. Eu acho que tem muita gente que pensa, não, vamos botar com uma pessoa aqui dentro para ser mais barato. Não adianta. Então você cria um passivo. No futuro, exatamente, no futuro nós vamos ter uma depreciação e isso vai custar muito mais caro. É muito melhor estar logo no mês a mês, né? Justamente. E a gente está com tudo organizado. De clientes que a gente terceirizar, pegou o processo de 130 mil, 140 mil, e muitas vezes não é nem culpa do cliente, é só uma formalização que ele não fez, um processo que ele não respondeu o rito certo do processo, perdeu o processo por besteira, e o condomínio lá tem 50 moradores, cada um está pagando 2.500, a pessoa foi pega desprevenido, ou seja, pagou várias vezes a mais do que estaria pagando da forma correta e um trabalho melhor, né? Esse passivo aí, Léo, como é que o pessoal hoje no mercado avalia, enxerga? Antes de comprar é difícil você conseguir ver, né? É impressionante como o pessoal não se atenta para isso, né? Hoje, como eu sou do conselho lá no nosso prédio e eu fui mais para dentro disso, hoje mesmo fui olhar o apartamento de um cliente e hoje eu cheguei lá e perguntei como é que tá a situação financeira do prédio. Não tô nem com o cliente, fui para mim receber o imóvel, né, para colocar na carteira para vender. Então a primeira pergunta que eu fiz, né, como é que tá o financeiro do prédio? E por quê? Porque tem que ter esse cuidado que às vezes você entra numa barca furada. Isso. Né? Se pegar um condomínio que ali ele não tem respeito à lei trabalhista, ou não tem a lei trabalhista, reserva, não tem... ou então tem uma dívida por trás grande. Isso. Né? Ou então tem uma passiva ali que está altíssimo. Está escondido, que não enxergou, não fez uma devida manutenção, né? A gente brincando aqui no episódio anterior, até voltando para o centro da Clarol, comprou um apartamento. O prédio, no caso dela mesmo, tem uma fachada muito grande vidraçada, aquilo ali requer manutenção. Às vezes o pessoal, para economizar, não faz a manutenção que, dependendo do manual da construtora, ela vai ser de 6 meses a 1 ano. É cara. Justo. Mas se não fizer, daqui a pouco aquele vidro todo não presta, tá todo feio, o prédio perdeu o valor. E essa parte da limpeza é muito interessante, a gente chega muito nos contratos, e a pessoa, olha, eu tô gastando aqui um absurdo, e tá desse jeito que você tá vendo. Aí a gente vai ver, olha, vamos entender como é que você tá fazendo essa limpeza em si, né? Qual é a rotina da lavagem, da limpeza, o que é que está utilizando, qual é o produto. Às vezes está utilizando até um produto realmente caro, mas não está diluindo da forma correta, ou aquele produto em si não é apropriado para aquele tipo de piso. Aí realmente vai gastar do condomínio em si, e aí realmente não vai ter aquela eficácia. É onde entra o trabalho, né, da gente, com o meu como técnico de segurança, a gente está treinando, qualificando a equipe, do pessoal da supervisão operacional, junto com os administradores e o síndico, para poder chegar num consenso como, olha, aqui a gente vai chegar nessa situação onde você vai usar somente esses produtos aqui e, consequentemente, você vai ter uma redução aí de um custo altíssimo.
tanto em água, que às vezes está usando demais, quanto em produtos, né? Que produtos são caros, produtos químicos concentrados, e aí com isso vai estar reduzindo o custo. E aí é muito comum isso acontecer. São detalhes importantes que eu acho que muitas vezes passam batidos, né? E é Sim. um diferencial que a Atitude tem desse treinamento e essa orientação que dá nos condomínios, né? Sim, é importante, porque o colaborador ele precisa ser treinado, né, independentemente para onde ele vai ou de qualquer empresa. Então, chega na empresa, ele tem que ser treinado, retreinado, tem que passar por uma reciclagem, porque aí vai caindo no comodismo e aí você precisa reciclar de novo com ele, porque até mesmo porque os produtos, a tecnologia está aí no mercado, então você tem que acompanhar nesse processo, porque senão você acaba paralisado ali, tipo, cada dia tem um piso novo, diferente, né, você como construtor, você sabe, né, um porcelanato diferente, né, uma forma diferente, então um produto novo apropriado para aquele tipo de piso, né, para aquele tipo de parede, para aquele tipo de pintura. Então você tem que acompanhar e estar sempre treinando o seu colaborador quanto a isso, porque senão você não vai estar vendendo um produto que realmente está dizendo que é uma qualidade, né, profissional. Existe um maquinário também que otimiza muito o tempo, né? Sim. A gente vê que lá no prédio onde eu moro, ele tem aquele carro que sai fazendo toda aquela limpeza daquele piso do subsolo, e o cara tem que, né, ter toda a prática daquele... Justamente, aí já vem treinar ele quanto a essa questão, que é um treinamento da NR12, que é exigido por norma, né? Todo máquinário e equipamento precisa ter um treinamento, deixar o colaborador qualificado para isso. E se o funcionário não fez o treinamento, o que pode acontecer aí? Ele pegou lá, o síndico chegou, rapaz, pega aí esse equipamento, vai lá, faz aí. Que ele pode, né? Vai ali em cima do carrinho, né? Pode ter algum processo, fora dando material, como ele falou, encostou no carro, o cara tá usando um equipamento desse sem ter... Em si, assim, é muito raro isso acontecer de um morador, por exemplo, vai questionar, mas vamos partir para a parte que o colaborador se acidente com aquele maquinário. Perdeu um dedo ali. Isso, pronto. Aí vem toda aquela questão, né, de uma investigação, vai se afastar pelo INSS, ou seja, vai ter esse custo do INSS, o colaborador vai ficar afastado, você vai ter que colocar outro, treinar de novo esse outro colaborador, até que ele se adapte com a rotina do local. De saúde que é o pior, né? A pessoa tem um acidente. Aí, em si, vem a questão da investigação do acidente. O colaborador não foi treinado, você não tem aquela anuência para comprovar que o colaborador foi treinado, por isso a questão que a norma diz, você tem que treinar e você tem que certificar ele com o certificado, certo? Onde ele vai assinar, aquela pessoa que treinou ele, o profissional vai dar o certificado dele com a informação dele, o registro dele, e você vai guardar isso na pastazinha do seu funcionário. Porque se esse funcionário se acidenta e ele não passou por esse processo, você pode sim sofrer penalidades aí na justiça, né? Porque aí a justiça vai lhe obrigar, a justiça do trabalho vai lhe obrigar a você treinar e ainda, né, indenizar possivelmente aquele colaborador que teve uma perda ali com isso. Certo? Você vai pagar multas trabalhistas em relação a essa situação. Aí tem que sempre lembrar que a justiça do trabalho ela sempre começa pelo lado do colaborador. É o mais fraco na história, né? Sempre. É isso. É o lado mais fraco da história. Aí você vai ter que provar que forneceu todo o equipamento, todo o EPI necessário, que treinou o colaborador realmente para aquela situação e que aquilo dali foi uma eventualidade que aconteceu, certo? E mesmo assim acontecendo isso, que é o que a gente faz. Por mínimo possível que seja um acidente que tenha acontecido ali, eu vou lá, faço uma investigação, uma análise, não para arranjar culpados, mas para ver o que foi que aconteceu, para a gente mover uma ação em cima daquela situação para que não aconteça mais. Mudar um padrão, de como é Isso, feito. justamente. Eu vou lhe dizer aqui, com toda sinceridade, só se for uma empresa organizada como a de vocês, para realmente que você tenha um funcionário para isso. Porque se for um particular, né, for contratado a mão de obra própria, para poder treinar, fazer tudo. Se acontecer, ele ainda ter esse respaldo em relação à parte trabalhística, por mais que ele treine, que eu quero dizer, por mais que ele treine na pessoa, depois se acontecer um acidente, ele não vai guardar, assinar um termo, uma coisa é igual a seguro, que você faz para não usar. Tem a empresa. É importante realmente, né? Frisar esse trabalho de vocês. É o nosso custo. E é esse. É todo o respaldo backup que a pessoa tem, o back-office, que é grande. É um staff por trás do trabalho entregue ali gigantesco. Isso.
Né? Então, assim, realmente o particular ele não vai ter condição, é inviável. É porque tem muita gente que só olha pro financeiro mês a mês. Tem muito, justamente. E que, na verdade, se você botar na ponta do lápis, É, talvez ele saia mais barato. Pela economia que você está falando, né? justamente. De material. justamente, Às vezes, que a gente falou no primeiro episódio sobre enxugar ali um funcionário, né? Justamente. Às vezes tá com o quadro ali totalmente inchado, que a gente chama, né? Isso. Às vezes tem 5 zeladores, só basta 4. Olha aí. Esses 4 bem orientados, Sim. Equipamento vão- correto. Porque hoje, você hoje a gente tem que Vai pensar usar em o equipamento. equipamento correto. Hoje é- O supervisor ele chega lá, já faz um cronograma, faz um POP, certo? Que é um cronograma já distribuindo esses zeladores ali de acordo com as demais atividades que precisa dentro do condomínio. Então, assim, ele vai criar uma rotina durante o dia e durante a jornada de trabalho dele. E hoje a Tipo, gente do até horário que tem ele a começa ao horário que rotina. ele sai. A gente não pode implantar por conta da educação que os funcionários infelizmente não têm, porque isso aí depende de governo, É. política pública. Mas hoje a gente já tem sistemas, já da empresa mesmo, que a pessoa é monitorada no QR Code, no celular, é monitorada em cada local que ela limpou, o tempo que ela passou limpando aquele espaço e a avaliação do supervisor ou do morador. Só que a Legal. gente não consegue É. hoje implantar isso aí, por quê? Porque o funcionário às vezes não tem educação, não sabe, alguns não sabem ler, a gente tem que entender isso e tem que conseguir adaptar para a situação. Mas a tendência é o quê? É tudo ser monitorado de celular, a gente saber o tempo que ele limpou aquele piso. Ou seja, eu vou poder cronometrar a eficiência desse trabalho. Né? A gente já tem hoje várias como ferramentas. evoluiu, hein? Hoje a rapaz. pessoa vai trabalhar, o zelador mesmo, ele praticamente todo monitorado. A gente tem equipamento que consegue dizer quantas horas ele usou aquele equipamento, quantos minutos, Isso. a rotação, ou seja, a quantidade de material que foi usado, é todo uma medido hoje. Mas, infelizmente, a gente não pode nem usar tudo que já tem de tecnologia disponível, porque então entrave aí educacional. Né? Então, a gente tem que medir. Às vezes a gente não pode também pegar para os zeladores e exigir que a pessoa seja formada numa coisa que não vai ser. Infelizmente, a gente tem que se adaptar a cada situação, né? Uma curiosidade, mas em alguns condomínios vocês já conseguem usar essa tecnologia? Carol, ou a não? gente chegou a trazer de fora, mas não dá. Porque, infelizmente, o nível educacional é baixo. Uhum. Então, assim, quando a gente vai usar, a gente tem que ter um supervisor para poder realmente calcular e utilizar o app que faz a medição toda. A cultura Entendeu? ainda não tá, Não né? permite. permite. Eu não posso fazer com que o funcionário tenha um celular, ele vai ter que ter um equipamento de ponta, ele não vai ter condição de ter, e para a empresa fornecer, às vezes, começa a encarecer bastante Entendi. o custo, mas a tecnologia já existe. A tendência é que se use. No futuro, Sim. eu não sei quantos anos, se vai ser daqui a 5 anos, 10, mas a gente já está com muita coisa hoje na frente, que é o que todos os postos a gente está implantando o ponto facial, né, por geolocalização. A pessoa no próprio celular bate aqui o ponto todo por geolocalização, sabe se atrasou 10 minutos. Lá na base, na mesa de operação, eles já estão sabendo que a pessoa está atrasada 10 minutos e a gente já está encaminhando a outra pessoa. Então isso eu reduzo bastante esse suprimento no posto. As nossas portarias hoje, a maioria já está sendo monitorada via vídeo. Ou seja, fora o porteiro que está lá na ponta, vendo o problema, a gente está lá na central olhando o que ele está passando. Às vezes, por segurança do próprio porteiro. Pode acontecer de alguém tentar agredir ele, a gente está vindo ali na hora e fazer um pronto atendimento, alguma coisa, algum socorro, alguma emergência. E serve dizer que o porteiro recebeu uma coisa e não recebeu. Tem toda uma certa tecnologia todo hoje que está respaldo. começando a ser embarcada nisso, né? É a tendência, né, para os próximos anos. A tendência. A tendência a gente tem que crescer junto com a tecnologia, né? Uhum. Não adianta a gente ficar de fora do mercado aí. E que eu acredito que vai mudar muito o mercado Leonardo aí com essas tecnologias embarcadas da verdade. construção. Que eles que têm que vir da construção para cá, né? É Ele verdade. cria a demanda para mim. Então a construção Eu sei. cria a demanda, daqui a 5 anos eu vou pegar o que eles deixaram, o que eles constroem e a gente que cuida no final. Prepara que vem muita coisa boa aí, né? Certeza. O que é que vem aí, Léo, diferente, pra gente começar a se preparar? A gente já tem que estar preparado no que vocês Já estão tá fazendo lá na preparado. frente. O pior que a construção em si, o prédio conta muito, né? Você chega em condomínios, por exemplo, opa, aqui é de um jeito. Aqui é dessa forma. Aqui realmente tem que ser assim. O trabalho tem que ser mais
surtir, porque muda muito. A tecnologia ela vai inovando, você chega num prédio que foi entregue hoje, meu amigo, é totalmente um prédio que foi entregue há 10 anos atrás. Exatamente. Totalmente É isso que diferente. a gente estava comentando. A logística é outra. Até o porcelanato, o piso italiano que vem, às vezes, para não Justo. queimar. Meu amigo, esse trabalho aí onde entra realmente o trabalho eficaz da zeladoria. Imagina só você utilizar um produto que não é apropriado para aquele piso e você queimar o porcelanato. Como é que você vai encontrar outro porcelanato para você substituir aquele? Nilson, eu te pergunto uma coisa. A gente está vendo muito problema com insalubridade nos postos, sabe? O Léo estava até comentando aqui no começo de um cliente que ele viu, visita muitos prédios, né? Uhum. E o zelador ali, ele tá lá num posto, ajudou todo mundo, gente boa, entra na casa da pessoa, não sei o quê. Aí foi lá lavar uns pratos. Aquilo ali não gera nenhuma insalubridadezinha. Ele deu um problema na parede sanitária, é aquele cara que vai lá e ele deixa o serviço que ele tá fazendo no prédio, Isso. vai lá na parede sanitária e regula. Não, queimou a lâmpada. Ele deixa o serviço dele com o celularzinho dele. É até uma pergunta também que eu ia fazer, se esse negócio do celular, se realmente não pode deixar ali de lado e na hora do serviço ele tá sem o celular. Como é que funciona isso aí, sabe? Pronto, vamos começar aqui pelo celular. O celular, hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, né? Porém tem que saber utilizar, porque tem hora que realmente pode ocasionar um acidente, né? Vai reduzir a produção dele se ele ficar muito ali investido no celular, lógico, isso acontece demais e a gente conversa com o colaborador. O celular é para quê? No momento de trabalho, é digno você estar ali, receber às vezes uma ligação de urgência, emergência em casa, você deixa uma mãe, um filho, a sua esposa em casa, né? Mas aí tem que sempre orientar o colaborador, olha, no momento eficaz, porque senão vai atrapalhar ele na atividade dele, certo? E ainda correr risco de acidente. Agora, em relação à pergunta que o Paulo aqui fez, em insalubridade, por exemplo. Insalubridade vale, primeiro, você entender o que é. O que é insalubridade? É uma situação no qual o colaborador está exposto a um risco que a gente não consegue eliminar, certo? E aí, a NR15, que é que fala de insalubridade, ela diz em 3 níveis de insalubridade, 10%, 20% e 40%. Existe já algumas atividades em si que a NR15 diz assim, se trabalhar com esse tipo de atividade, tem direito à insalubridade. Por exemplo, dentro dos condomínios, a gente está, talvez hoje, assim, um grande gargalo, mas possivelmente isso lá na frente, daqui a uns 3, 5 anos, talvez não seja mais. Aquele banheiro do deck, que é um banheiro que é considerado de uso de grande circulação e coletiva, né? Ali é um banheiro que a norma fala, existe até uma súmula, né, Supremo Tribunal do Trabalho, certo? Essa súmula é a 448, e aí ela diz que o colaborador que fizer a limpeza daquele banheiro e o recolhimento de lixo daquele banheiro, ele tem direito a receber 40% de insalubridade em cima do salário mínimo, que vai lembrar que a insalubridade é em cima do salário mínimo, certo? E quando se trata de periculosidade, é um valor único, que é 30%, e ele é em cima do salário base, certo? E aí vem a questão agora do colaborador que é amigão, né? Que faz tudo. Onde gente boa. É o gente boa. O gente boa aí, qual é o perigo do gente boa? Primeira coisa, hoje a gente tem que entender que existe um profissional para cada área. Existe o eletricista, o auxiliar de manutenção, o jardineiro, o zelador, que é o auxiliar de serviços gerais, né? E aí tem que tomar esse cuidado, que ele pode estar acontecendo desvio de função na atividade dele, certo? Então, se eu tenho um colaborador aqui que ele é ASG, auxiliar de serviços gerais, na área da zeladoria, e eu boto ele para estar trocando em luminárias, trabalhando com eletricidade, já desviou aí a função dele, certo? Não é o correto ele para estar se fazendo, certo? E aí, assim vai. A questão do perigo dele sempre dar um jeitinho ali, alguém chama para fazer no apartamento. Acontece muito isso, e a gente pega diariamente, aí a gente fica conscientizando o colaborador, porque no horário da folga dele, ali do almoço. Não, eu estou fazendo no horário do almoço. Não estou indo nem com a farda. Beleza, você não está indo nem com a farda, mas no horário do almoço você ainda está a trabalho da empresa. Mas ele está dentro do condomínio, né? Ele Justamente. Tá dentro do condomínio. É um direito que ele tem para descansar. Não significa dizer que ele não está a trabalho. Esse é um direito que é dado ao colaborador para ele descansar ali. Após uma jornada de trabalho de, por exemplo, de 8 horas, ele tem que ter um descanso,
certo? Então é um direito, mas ele ainda é funcionário do condomínio ou funcionário da empresa. Então ele não pode estar exercendo de atividades particulares, por exemplo, dentro do horário de trabalho dele. Porque se acontece um acidente com ele, e aí o morador vai se responsabilizar, por exemplo, desse acidente com ele? Com certeza não vai. Né? Vai dizer logo, não, eu só chamei ele aqui para vir aqui e ele aceitou. Então vai vir toda a responsabilidade para o condomínio ou, se for terceirizado, para a empresa terceirizada, certo? Porque aí quando se trata nessa situação, a legislação e a lei é clara. Né? Quem é o responsável direto pelo colaborador? Né? Então, se o colaborador, por exemplo, é da Atitude terceirizada no seu condomínio, é da Atitude, certo? E a gente não vai poder cobrar aquela outra pessoa que ele vai dizer, não, ele veio por livre e espontânea vontade, eu chamei, ele aceitou, nem sabia de tudo isso, certo? Então, esses são os grandes perigos, é a gente respeitar, né, esse tempo de jornada de trabalho do colaborador e saber esse limite, certo? Porque senão você pode estar se prejudicando. Lá na frente, talvez agora o amigão tá dando certo, tá beleza, mas lá na frente pode acontecer uma situação dessa e aí tem um prejuízo bem maior. Né? Tantas vezes com o colaborador, porque às vezes ele está trabalhando no condomínio, ele está recebendo todo o equipamento, tudo, está todo direitinho, mas aí quando vai fazer um serviço desse, o cara pede às vezes o cara subir na caixa d'água para fazer aquela limpezazinha rápida, aí o cara cai. Aí perdeu a vida. Pronto, se morre, por exemplo, né? Porque a estatística para acidente de trabalho em altura, que cai, queda em altura, é muito grande. Mais de 90% vem a óbito, por exemplo. Entendeu? Então, um colaborador desse. A pessoa às vezes tem uma funcionária que vai lá limpar a janela do apartamento. Aí ela vai para fora e limpa a janela e cai. A culpa aí é do morador ou é do prédio? Então, eu não consigo desvincular, a culpa é dos dois ao mesmo tempo? Olha, vai sempre vir para se esse trabalhador ele é mão de obra própria, é o condomínio que vai se responsabilizar por ele, certo? Por quê? Porque para começar, ele está no horário de trabalho dele, certo? Aí o que é a primeira coisa que quando chega lá uma fiscalização vai pedir? Me dê aqui o contrato de trabalho dele. Aí se você tem a frequência dele, aí tudo isso vai provar. E se você tiver ainda uma escala de trabalho dele, vai provar que aquele colaborador ele estava no horário de trabalho. Entendeu? E não fazendo atividade por fora. Então tem todo esse parâmetro para você tomar esses cuidados. Né? E o colaborador no horário de serviço ele tem que fazer aquelas atividades que ele foi contratado para isso. E não está fazendo atividade de terceiros. Sei que todo mundo gosta daquele amigão, vem aqui, daquele tratinho bem rapidinho, mas tem que tomar esse cuidado por trás. Porque você não... Às vezes o colaborador vai, acha bom, ganha aquele dinheirinho, aquele trocado, mas às vezes ele está colocando a própria vida dele em risco. Por exemplo, subir numa caixa d'água dessa, sem os equipamentos necessários, sem a condição necessária, ele está se expondo para ganhar um dinheiro a mais, mas ele está colocando a vida dele em risco e toda uma situação, gerando uma situação para o prédio ou para a empresa em si, que pode acarretar um problema sério. Aqui. Eu queria, assim, sobre esse negócio da pessoa do serviços gerais, né? Sim. Do gente boa. Gente boa. Quando passa, ele faz o trabalho dele dentro do expediente e depois do expediente ele continua dentro do condomínio, sem farda, e ele vai na residência ou alguma coisa para um particular, né? O que é que isso vai trazer para o futuro de problema para o condomínio? Porque ele era para ter saído do condomínio e ali ele agora permaneceu dentro do condomínio e está fazendo serviço particular. Porém, a gente pode distinguir isso no futuro, se é do condomínio, se não é, vai acarretar alguma coisa lá no futuro, né? Sempre alguém vai querer dizer assim, ele é funcionário do condomínio. Acontece muito isso. Mas é uma situação que é até fácil de resolver. Primeira coisa, você tem um contrato de trabalho com um colaborador. Segunda coisa, é bom você ter, se não tem hoje digitalizado, mais uma folha de ponto dele. Manual onde ele vai preencher o horário que ele começa, o horário que ele sai de saída para o almoço, o horário que ele retorna e o horário do fim do expediente dele. Certo? E onde todo dia ele vai preencher e vai assinar. Isso é um controle de ponto do funcionário dos dias trabalhados dele, certo? E tem uma escala de trabalho também, dizendo, às vezes ele trabalha 5 por 1, 6 por 1, ou de segunda a sexta, sábado até meio-dia,
isso tudo vai resguardar a empresa ou o condomínio em si, certo? Daquele momento trabalhado pelo funcionário. Porque nada impede, por exemplo, se ele é um auxiliar de serviços gerais, mas aí ele sabe mexer com hidráulica, e aí após o expediente de trabalho dele, ele fazer qualquer outra atividade. Sendo nosso colaborador, a gente não aconselha muito. Por quê? Ele vai estar exausto. Ele vai estar exausto, até mesmo para o outro dia. Ou pode ocasionar um acidente, por conta que ele vai estar trabalhando ali, talvez, despreparado com os equipamentos de proteção, que é os EPI, né? Talvez não tenha uma luva, talvez precise subir em algum canto, não vai ter um cinto de segurança, não vai, talvez, ter um treinamento para isso, né? E aí, corre um risco ali também. A gente nem aconselha esse tipo de atividade. Mas, enfim, para respaldar o condomínio quanto a isso, é ter essa documentação, esse contrato, essa folha de ponto do funcionário, e dizer para ele que no momento realmente da atividade dele particular, pode ser num dia da folga ou qualquer outro dia, ele não utilize da farda. Ele é um prestador de serviço normal dentro do condomínio, certo? Ele tem que dar entrada lá na portaria, bem direitinho, e aí fazer esse serviço. Mas a gente nem aconselha muito, porque no dia da folga é para descansar, né? A gente já sabe que o serviço é pesado, né? É uma mão de obra que realmente existe o esforço, e aí a gente recomenda que ele trabalhe somente naquela hora e que tenha aqueles momentos realmente para descansar, para a família, né? Porque é uma situação que entra no psicológico do colaborador, e às vezes ele não está conseguindo desenvolver a atividade ali, porque arranjou um estresse, acúmulo de estresse de atividades, e aí acaba não desenvolvendo a sua atividade proativamente, às vezes acontecendo um acidente, certo? Dentro do ambiente de trabalho, por conta que ele não está ali totalmente focado naquela situação, porque está desgastado. Mas para se resguardar futuramente é ter essa documentação em mãos, bem direitinho. O porteiro vai estar trabalhando lá até a hora do almoço dele. Nessa hora do almoço dele, se gente boa pode atuar lá no setor dele, na portaria? É um desvio de função, né? Então isso aí é bem claro. Fica assim, claro isso que... Por quê? Um é zelador, o gente boa, e o outro é porteiro. Então ambos em funções totalmente diferentes. Vem aqui. Você colocou o colaborador lá. Digamos que no momento aconteceu ali um incidente, bateu o portão no carro de alguém, de um morador. O zelador vai dizer, olha, eu sou zelador, não sou porteiro. Aí o porteiro vai dizer assim, olha, eu estava no meu horário de descanso. E aí fica o prejuízo para quem? Para o condomínio. Né? Que não fez o correto, né? Em pagar, por exemplo, a intrajornada para esse porteiro que é aceito, né, de lei, está na convenção. Hoje é lei, né? Hoje pode, né? Não é uma coisa legal. Justamente. É um valorzinho a mais, mas você não vai ter um problema futuro. Nem trabalhista e nem dentro do condomínio, porque é uma desvio de função, um problema trabalhista, certo? Esse gente boa, quando ele sair do condomínio, que ele vai ser gente boa até quando ele estiver trabalhando. Mas no dia que ninguém quiser mais o gente boa lá, que ele sair, aí o gente boa tá lá na porta do Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, né, informando tudo. E aí vai ter muitos a favor deles. Sabe quem é os próprios a favor deles? Aquelas pessoas no qual, onde ele estava prestando aquele serviço. Vai um perito lá, um fiscal lá, e vai questionar, realmente saber se aquilo tudo que ele falou lá foi verdade, vai fazer a perícia no condomínio e muitas pessoas vão confirmar que realmente ele fazia aquela atividade e ele vai ganhar a causa, justo, porque estava fazendo uma atividade que realmente não era dele, e aí o condomínio vai sofrer sanções, penalidades, né, pagar multas e se adequar a essa situação. E voltando um pouco assim da questão de limpeza, assim, reciclagem em condomínio, essa questão de limpeza, separação de lixo, como é que está esse segmento nos condomínios? Pronto, tem muito condomínio que já está bem adequado quanto a essa situação, né? Tem a lixeirazinha bem separadazinha, aí já coloca. Os próprios moradores em si, né, já estão sendo conscientizados a colocar o lixo separadamente, naquela lixeira, aí onde o auxiliar de serviços gerais vai lá, só recolhe e coloca também naquela lixeira que fica no local da lixeira, aquele lixo totalmente resguardado. Mas tem muitos condomínios em si, infelizmente, a grande maioria ainda não está adaptada a essa realidade. Então uma situação complicada, a reciclagem, que você acostumar o funcionário a ter a separação, porque o morador, às vezes, ele pega lá 4 lixeiras diferentes, separa o metal, o vidro,
o papel, aí o funcionário, na hora que ele vai recolher, ele junta tudo. Isso é isso. Tem uma botada, o cara junta tudo. É. Pronto, vai pro lixo do mesmo jeito. É isso. Às vezes a pessoa separa tudo bonitinho, mas vai tudo pro lixo do mesmo jeito, se misturando. Às vezes assim, não é só dentro de casa, a gente tem que a fazer. gente tem que lembrar que essa junção, né, Paulo, já começa por onde? O nosso carro do lixo da rua. Pois é, então assim, a reciclagem não adianta eu fazer ela lá na porta, o morador, querer treinar o funcionário se eu não dou a destinação correta na reciclagem. Entendeu? Então é uma cadeia que tem que ser toda estudada, não Isso, é uma coisa tão básica como é hoje em dia. Então, meio que não funciona. Cara, funciona, mas você tem que prestar é. atenção e tem que começo, meio e fim, que é o que? Isso. O morador, o funcionário e a destinação final do Destinação lixo. Se qualquer um dos 3 pontos aqui falhar, Uhum. ele vira Não vai lixo dar comum. Então hoje ainda assim, eu vou te dizer, e sem prédio, 99% não faz a reciclagem correta. Faz não. Então praticamente quase inexistente ainda. Né? A gente vê o pessoal botando, tentando, e a pessoa se ilude que acha que está fazendo realmente a destinação, o morador está separando. Aí na hora o funcionário, se não tiver um bom treinamento, ele vai juntar, ou então o carro do lixo vai passar e vai levar tudo como se fosse uma coisa só. Não está Não vai. chamando o carro. Não vai, não, a gente não vê aquele carro devidamente ecológico separando o lixo em si, né? Então, se o próprio morador às vezes não levar e botar naqueles pontos que tem, Os ecopontos da Ecovel, que vai realmente fazer essa distribuição, então acaba que a vez não vai funcionando. Como o Paulo disse, desses 3 pontos, um falhar, e a gente sabe que não tem esse destino correto ainda, essa política ainda em si, mas existe aí, né, projetos para futuramente acontecer, mas ainda no momento, infelizmente, ainda está ainda um pouquinho, esse processo está bem devagar ainda. Entendi. E voltando só ao ponto da limpeza, como é que funciona a questão da periodicidade da limpeza dos condomínios? É diário? Muda os locais? Cara, eu acordo... vou responder no lugar do Erenilson, de acordo com o que o cliente quer. Isso. Se o cliente está disposto a ter um negócio limpo, 100%, para o cachorro passar com as patas dele, a gente está limpando toda hora. Aí o cliente não quer pagar. Então, aí às vezes eu vou ter uma pessoa, né, com 100 apartamentos e um zelador. Então, ele vai limpar uma vez a cada 3 dias, 4 dias. Setor, né? Vai de acordo com a situação, do valor que o pessoal quer. Isso. Geralmente, uma coisa mínima que a gente recomenda é uma vez ao dia, cada ambiente ser limpo, né? Os halls, principalmente, os banheiros, tudo. Mas tem local que precisa ser mais vezes limpo. Prédio novo, é difícil você manter limpo, porque tem muito prestador de serviço entrando em obra, é mais complicado, né? Um prédio que já está mais acomodado, você consegue ter uma frequência melhor. Mas vai muito do que a gente consegue colocar junto com os moradores, da consciência também dos moradores, né? Tem muito da questão realmente da conscientização dos moradores, até também para eles, acho que não sujarem tanto, né, as áreas comuns. E tudo isso, assim, ele tem que ser medido, essa quantidade de vezes ao dia. Uma coisa é todo um prédio que é individual, e outro é um prédio que eu tenho 8 apartamentos no andar. Então, assim, eu tenho que cronometrar esse tempo, ver quantas vezes ao dia é necessário, porque naquele prédio 8 vezes, com 8 apartamentos, é outro tipo de limpeza de uma vez por andar. E é interessante, Paulo, porque esse é um tema que a pessoa do dia a dia comum, ela não imagina que tem essa dimensão toda, que existe um tempo certo para ele limpar, que existe um produto certo. A gente que está nesse universo, a gente consegue falar com mais propriedade, mas o morador lá do condomínio, ele pensa que é uma pessoa que está limpando ali normal, não se liga nada disso, né? Sim. Vamos ficando aí pro próximo. O nosso muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meus caros. Acaba que se deixar, a gente vai... Se deixar, a gente vai longe, é muito Gente, a gente mais uma vez passou rápido, né? O nosso bate-papo, sempre muito interessante. A gente vai ter que finalizar o nosso 2º episódio. Agradecer aqui a presença do Erenilson. E também do Leonardo, mais uma vez com a gente. Eu queria deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Pronto. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias, conhecendo aqui o Leonardo, que eu não conhecia, e deixando a dica aí que realmente pegue esse conteúdo bacana, essas ideias que a gente trocou aqui, leve para dentro da sua realidade, veja o que precisa realmente se adequar, procure se adequar, porque trabalhar, por exemplo, com prevenção e fazendo certinho, colocado na medida certa, todos esses parâmetros que a gente dialogou aqui, você vai ter possivelmente redução, no mínimo, de custos, certo? E uma mão de obra mais garantida dentro do seu condomínio.
Obrigada e a gente se encontra no próximo episódio.